Aula 7.1, Unidade 3, Derivada. Tema 10, Regras de derivação. Objetivo, aplicar outras regras de derivação. Boa noite. Boa noite, professores, colegas assistentes. Boa noite, alunos. Estamos voltando já para a segunda semana. Ontem vocês tiveram a oportunidade de fazer a prova. Nós ficamos aqui torcendo para que vocês tenham se saído bem. E hoje vai ser divulgado o gabarito, né? Espero que realmente esse nosso trabalho dessa semana tenha tido um bom resultado. Que vocês realmente tenham se saído bem nas provas. E agora nós vamos dar continuidade já para a segunda semana. Nós vamos começar agora com derivadas. Quer dizer, nós iniciamos numa aula, vimos a definição de derivada, e hoje nós vamos dar continuidade nas regras de derivação, tá certo? Então nós vamos começar aqui, tá? Derivada. Nós vamos considerar duas funções, U e V, funções deriváveis. Elas são deriváveis em um intervalo, tá certo? Onde, para todos x pertencentes a esse intervalo, esse x que eu estou falando é qualquer número dentro do intervalo de definição da derivada. Tem algumas derivadas, essas duas primeiras regras que eu vou falar, que eu vou abordar, vocês já viram, acho que na aula anterior. Então, nós vamos citar aqui essas regras de derivação e algumas nós vamos demonstrar. Infelizmente, como o tempo é curto, nós não podemos demonstrar todas, mas algumas e as outras estão demonstradas no livro de vocês e vocês poderão depois confrontar com o livro. Então, olha só, considerando que nós temos duas funções, U e V, deriváveis no intervalo aberto. Qualquer x pertencente a esse intervalo, quer dizer, qualquer número real dentro desse intervalo, são válidas as seguintes regras. A primeira, que vocês já devem ter conhecimento, já fizeram a aplicação, né? É a derivada da soma de duas funções. Olha só, a função f de x é a soma das funções u mais v. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, ou seja, nós vamos derivar cada parcela individualmente. Derivada de u mais derivada de v. Próxima regra. A próxima regra também vocês já têm conhecimento, eu acho que já fizeram a aplicação também, que é a derivada da diferença de duas funções. É a diferença das derivadas. Então, observe, eu tenho uma função f de x definida como a diferença entre duas funções deriváveis, que são u de x e v de x. Então, a regra é a seguinte. Então, derivada, tá, da diferença é a diferença entre as derivadas, ou seja, você vai derivar cada termo, a derivada de u menos a derivada de v. Continuando, próxima regra. A próxima regra, que nós vamos ver agora, a terceira, é exatamente o produto de duas funções deriváveis, u e v. Então, temos aí uma função f de x, representando o produto de duas outras funções, u de x e v de x. Vamos ver qual é a regra do produto e depois demonstrar essa regra. Vamos lá. A regra é a seguinte. A derivada do produto de duas funções deriváveis é a seguinte. Eu vou conservar a primeira u e multiplicar pela derivada da segunda. Mais, continuando. Mas, olha só, na primeira parcela ficou u derivada de v, mais na segunda parcela ficou v derivada de u. Tá certo? Então, aí é a regra do produto. Então, tem duas funções. Primeiro, nós conservamos a primeira e derivamos a segunda. Na segunda parcela, nós conservamos a segunda e derivamos a primeira. Perfeito? Vamos mostrar como é que fica essa demonstração do produto dessas funções. Então, vamos considerar o produto de duas funções deriváveis, u e v. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos continuando. Próxima linha. Olha só o que é que nós vamos fazer. Vocês estão vendo aquela função lá, y igual a u vezes v? Nós vamos colocar um acréscimo ΔX, tá, nessas funções. Quando nós colocarmos um acréscimo ΔX, esses acréscimos vão aparecer também no y, que é um acréscimo ΔY, no u, que é o ΔU, e no v, que é o ΔV. Então, observem só que nós estamos fazendo esse acréscimo através das cores. Vejam só.
Lá no y, em azul, nós acrescentamos y mais um acréscimo ΔY. Lá no u, em amarelo, ficou u mais ΔU. E no v, né, em verde, ficou v mais o seu acréscimo ΔV. Então, nós fizemos um acréscimo em cada termo da função. Vamos agora multiplicar esse resultado. Olha só, u vezes v dá uv, u vezes ΔV dá u ΔV, v ΔU e ΔU ΔV. Tá? Continuando. Tá certo? Então, aí nós temos essa primeira sentença. Ou seja, quando nós acrescemos, nós fizemos um acréscimo em cada função, nós ficamos com essa sentença. Agora, nós vamos conservar aquela primeira sentença, que é y igual a u vezes v. Próxima sentença. Então, nós temos aí duas sentenças. É como se você tivesse um sistema, quando você quer eliminar uma das variáveis, o que é que você faz? Você multiplica por menos 1, uma delas, de tal forma que você elimine um dos termos, uma das variáveis. Ou seja, na realidade, você vai subtrair a primeira expressão da segunda. Vamos ver como é que fica esse procedimento. Olha aí, nós vamos subtrair. Quando eu subtrair a primeira sentença da segunda, ó, vão aparecer dois termos simétricos que eu vou eliminar. O y subtraindo do menos y e o v subtraído do outro uv que nós temos aqui, ó, quando a gente fizer a subtração, então cancelamos. Vamos ver como é que ficou a expressão. Então, nós ficamos com aquela expressão. Olha só, ΔY é igual, tá? U ΔV mais V ΔU mais ΔU ΔV. Tá aí a expressão que restou quando nós subtraímos as duas sentenças. Tá? Continuando. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos dividir essa expressão toda por ΔX, todos os termos divididos por ΔX. Vamos ver o que é que acontece. Então, dividindo por ΔX, próxima linha, olha só. Todos os termos foram divididos por ΔX. Observe que lá no lado direito ficou ΔY sobre ΔX. Aqui na primeira parcela ficou U constante e ficou a variação ΔV ΔX. Na segunda parcela do lado direito, o V ficou constante e a variação ficou ΔU ΔX. E finalmente, na terceira parcela, nós ficamos com uma variação ΔU e uma variação ΔV ΔX. Vamos continuar. Próxima linha. Tá? Ficou isso aí, né? Agora observe o seguinte, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos achar o limite de cada termo dessa expressão. Então, nós estamos calculando ali o limite de ΔY ΔX quando ΔX tende a zero, ó, aquele que está em branco. Aqui, a primeira parcela que está em laranja, nós temos o limite de U, ΔV ΔX, quando ΔX tende a zero, tá certo? Aqui o de verde, aqui, olha, nós estamos achando o limite do V ΔU ΔX, então aqui embaixo está o limite. E o em azul, né, o limite de ΔU, ΔV, ΔX. Percebam que cada termo lá vai ser calculado o seu limite, ó. O branco com branco, o amarelo com amarelo, tá certo? O verde com verde e o azul com azul. Então vamos ver como é que vai ficar essa expressão. Continuando. Próxima linha. Olha só. Então, ficou isso aí, né? Agora nós estamos calculando o limite de cada termo, tá certo? Então, quando ΔX tende a zero, já que as funções u e v, elas são deriváveis em x, então, quando ΔX tende a zero, o ΔU, consequentemente, vai tender a zero. Observe o seguinte. Então, o primeiro limite, quando você tem o limite de uma taxa de variação, esse limite representa o quê? Quando ΔX tende a zero, o limite dessa taxa de variação, quando ΔX tende a zero, é a derivada, né? Então, nós vamos calcular, em cada limite desse, nós vamos ter uma derivada, exceto no último termo. Então, continuando. Então, observe que esse último termo, que eu estou chamando a atenção de vocês, tá certo? Esse ΔU que está aparecendo, multiplicando a variação do ΔV com ΔX, ele é uma variável, ele não está constante. Então, quando eu for calcular o limite dessa variável, ele vai assumir o valor zero. No momento que o ΔU for zero, multiplicando zero pelo ΔV ΔX, vai dar zero. Então, esse termo aí que nós estamos alertando em amarelo, ele vai desaparecer, porque ele é zero. Então, nós vamos ficar só com os seguintes termos. Tá? Então, nós ficamos com o quê? Olha só, o limite, lá em amarelo, tá? Em laranja, né? O limite ΔY ΔX, quando ΔX tende para zero, ele é exatamente a derivada de y em função de x. O em azul,
Observe que o U é uma constante, então o limite de uma constante é a própria constante. Então ficou o U constante, e o limite do ΔV ΔX em azul ficou a derivada de V, tá? Em relação a x. E o verde lá, o V é constante, e o limite da variação ΔU ΔX é a derivada de U em relação a x. Então nós estamos mostrando aí exatamente aquela regra do produto. Olha só, primeiro o U vezes a derivada do segundo, certo? Mais o segundo, que é o V, vezes a derivada do primeiro. É exatamente a regra que nós tínhamos lá em cima, que nós enunciamos, né? Quando nós temos a derivada do produto, nós temos o primeiro pela derivada do segundo, mais, certo? O segundo vezes a derivada do primeiro. É isso aí que nós tentamos mostrar através de uma demonstração, essa regra. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para mostrar as outras. Tem algumas que nós vamos apenas aplicar. Continuando. Então, está aí, tá certo? Essa expressão dy dx igual a u dv dx mais v du dx, ela é exatamente essa regra da derivada do produto. Ó. Então, nós temos o u de x vezes a derivada de v mais o v de x vezes a derivada de u. É exatamente o que nós acabamos de mostrar, né? A regra de derivação do produto entre duas funções deriváveis. Continuando. Então, agora nós vamos ver a derivada do produto de uma constante por uma função. Quando você tiver o produto de uma constante por uma função, essa derivada ela é simples. Você vai multiplicar a constante pela derivada da função. Vamos ver aqui. Então, aí nós temos f de x é o produto da constante k pela função g de x. Então, a regra diz que você deve multiplicar a constante pela derivada da função g, considerando esse k um número real, tá? Um número real. Continuando. Então, o que é que nós vamos fazer aí? Nós vamos aplicar aquela regra lá em cima. Ó. Então, o u de x nós vamos chamar de k. Quando você derivar o k é uma constante. Então, nós já sabemos lá das derivadas elementares que a derivada de uma constante é zero. Então, o k vai ser zero. Quando nós formos substituir lá na fórmula, o k vai ser zero. Vamos continuando, próxima linha. E o v de x, aquele lá da fórmula, ele vai ser quem? Vai ser a função g. Então, o que é que eu vou fazer? Derivada de k, né? Que é a derivada da constante, que é zero. E o v, derivada de v. Quem é a derivada de v? É o g. Então, g' de x. Então, nós temos aí, ó. Nós estamos fazendo por parte, né? Nós chamamos o k de u, então a derivada da constante, que é o k, deu zero. Nós chamamos g de x de v, então a derivada de v de x é o g' de x. Agora, vamos lá passar para a fórmula. Próxima linha. A fórmula é essa aí, né? Que é aquela é a regra da derivada do produto. Olha só. Ali onde tem u' de x, nós vamos substituir por zero, né? Observe ali na linha em cima que o u' de x é zero. Então, essa primeira parcela já vai dar zero, porque se a derivada de u de x é zero, quando eu multiplicar pelo v vai dar zero. Então, a primeira parcela desaparece, vai ficar só a segunda. Ora, quem é o u de x, que nós chamamos, né? O k? Então, o u de x vai ficar k, que multiplica a derivada de v. O v, né? O g. Então, no lugar de v vai ficar g' de x, que é a derivada de g. Próxima linha. Olha aí, aquilo que eu estava mostrando para vocês, né? Observe o que é que nós fizemos. Nós substituímos o linha de x em amarelo pelo zero, porque a derivada do k, que é constante, é zero. Tá certo? O que mais que nós fizemos? Então, desapareceu aqui a primeira parcela. Então, nós temos aqui, ó, na segunda parcela, que é u de x, que era o k, tá? U de x. E nós temos aqui em verde, ó, o g' de x é o v de x. Então, onde tiver o verde, né, nós vamos substituir o v' de x pelo g' de x, que nós chamamos o v de g de x. Então, aquilo que eu falei para vocês, a primeira parcela desaparece, porque ela vai ser multiplicada por zero, que é constante, né? A derivada da constante foi zero. E o que é que nós restou? Então, o que vocês vão ter, a preocupação que vocês vão ter de memorizar é quando vocês forem aplicar essa regra, vocês já fazem diretamente a constante vezes a derivada da função, porque aquela primeira parcela lá, vocês viram que ela foi anulada, né? Que apareceu a derivada de uma constante, então a primeira parcela deu zero. Então, essa é a segunda regra.
a derivada do produto de uma constante por uma função. É a constante vezes a derivada da função. Continuando. Então, aqui nós vamos agora calcular a derivada da função log de x na base A. O x é o logaritmando e o A é a base do logaritmo. Tá, continuando. Vamos ver aí, ó. Vocês estão vendo essa observação? A base do logaritmo, ela tem que ser um número real diferente de 1, né? Inclusive, está faltando aí que ela também tem que ser maior que 1. Ela tem que ser positiva, né? Ela é real, diferente de 1, e tem que ser maior que 1, né? Maior que 0. Aquele x que vocês estão vendo logaritmando, para que exista o logaritmo, então o logaritmando tem que ser sempre positivo. Por isso que tem aquela observação, x maior que 0. Então, quando nós tivermos a função log de x na base A, a derivada da função log de x na base A é essa fórmula que vocês estão vendo aqui na direita, ó, a regra. Vai dar sempre essa resposta, 1 sobre o x vezes log natural de A. Quem é o x que aparece aqui no denominador? Exatamente o logaritmando lá, ó, no log de x. E quem é o A que aparece no log natural? É a base do logaritmo, tá certo? Então, vamos mostrar isso aí. Próxima linha. Então, para nós mostrarmos que o logaritmo de x na base A é exatamente aquela expressão que vocês viram, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar a base do logaritmo, de A para E. Então, como é que a gente vai mudar essa base? Fazendo o quociente entre o log de x na nova base E, que eu estou mudando para a base E, sobre o log de A na nova base E. Vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, quando for logaritmo na base E, a gente pode omitir o E e vai ficar só log natural de x, mas já está subentendido que a base é E. Então, por isso que a gente pode omitir o E. Aquele log de A na base E, a gente pode escrever apenas log natural de A, porque já está subentendido que a base é E, né? É neperiano. Então, podemos representar só dessa forma. Próxima linha. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, a função f de x dada pelo log de x na base A vai ter a seguinte derivada. Tá? Próximo. Então, a função, quando nós mudamos a base A para a base E, ela ficou igual a log natural de x sobre log natural de A. Então, é essa expressão que nós vamos trabalhar, né? Observe que primeiro nós mudamos a base A para a base E. Tá? Próxima linha. Então, na próxima linha, nós vamos fazer o seguinte.